Tia do Leco 16! Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá você que está sintonizado com a gente aqui na Rádio Universitária FM, AM, pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o seu programa de toda semana que fala sobre alimentação, agroecologia e sobre um futuro possível, um futuro sustentável. Hoje, para falar de um futuro que escrevemos agora na cidade do Recife, com o Encontro Nacional de Agricultura Urbana, o segundo Enal, que aconteceu aqui, em nossa casa. Aconteceu no Recife o segundo Encontro Nacional de Agricultura Urbana, o Enal. Um momento de muita discussão sobre os caminhos da agricultura urbana, aliás, das agriculturas urbanas. Isso mesmo, no plural, porque a agricultura urbana é um tema em movimento. E o segundo Enal veio nos lembrar das diferentes formas de existência e resistência de uma agricultura que pode e deve existir dentro dos centros urbanos. O encontro, organizado pelo Senal, que é o coletivo de agricultura urbana, né, o coletivo nacional, deixou uma carta política para a construção de uma luta política e nacional pela agricultura urbana. E a gente quer discutir isso aqui no Comida de Verdade. O que fica do segundo Enal, o Encontro Nacional de Agricultura Urbana, que aconteceu aqui no Recife. Quem vem conversar sobre isso com a gente é Nemo Corte. Ele que é pesquisador, agroecólogo, permacultor, graduado em História e Gestão Ambiental. É mestre em ensino das ciências ambientais e doutorando em agroecologia. Ele é produtor cultural e faz parte do coletivo Capivara, do Gaia Social e do projeto Mais Gestão Nordeste. Nemo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olha, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é essa coisa toda de agriculturas urbanas, no plural, que tanto foi puxado no Enal, né? Eu te pergunto, por que a gente fala de uma agricultura urbana assim, no plural? Que agriculturas são essas? Muito bem-vindo, Nemo. Oi, gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? É uma satisfação estar aqui, podendo trocar um pouquinho e fazer um salve a todas as pessoas que estão ouvindo e interessadas nesse tema tão importante aqui para a nossa cidade, né? A gente que vem construindo, né, essa luta das agriculturas urbanas, né, através do Coletivo Nacional da Agricultura Urbana, a gente acredita muito na diversidade, né? A diversidade enquanto um princípio da agroecologia, e ela também é um princípio para a gente dentro das agriculturas urbanas. A gente defende que a agricultura urbana ela está no plural, porque a gente não quer só pensar em apenas plantar, né? A gente entende a agroecologia como esse campo holístico, diverso, e para a gente construir essas alternativas dentro da cidade significa criar mundos possíveis, né? Então, diversas agriculturas possíveis, e não só aquela que a gente acaba imaginando de uma horta convencional com as culturas. Então, nas cidades, especialmente nas periferias, a gente vê muitos traços diferentes de agricultura. A gente conhece gente que cria galinha, né? A gente tem gente que cria peixe, né? Temos pessoas que tem suas plantas medicinais, né? Temos pessoas que plantam ali suas árvores frutíferas. Então, essas práticas diversas que vão compondo, né, isso que a gente chama da pluralidade das agriculturas urbanas. E o tema do Encontro Nacional foi cidades que plantam agriculturas urbanas na luta contra a fome e por justiça climática. Muita gente não entende ainda a relação de plantar na cidade e a coisa toda de justiça climática, né? Eu te pergunto, Nemo, numa cidade feito é o Recife, que impactos a gente já tem, acompanhados pelo coletivo Capivara, pelo Sabiá e tantas outras organizações, né? Nesse plantio
dentro da cidade? Então, esse plantio dentro da cidade, como falei anteriormente, ele vai para muito além de apenas plantar comida, né? A partir do momento que a gente cria novos espaços verdes, a gente também está criando alternativas para essa crise climática, né? A gente está ajudando na redução das ilhas de calor, né? A gente está plantando árvores, né? A gente está contribuindo para permeabilização do solo, né? Para que quando a chuva caia, ela possa entrar no solo e não acabar contribuindo com as enchentes, que é o que acontece quando a gente tem o solo todo concretado. Por isso que a gente quer trazer a questão da agricultura urbana, da cidade que planta, como uma ferramenta, né, de justiça climática. E, além disso, né, a gente acredita que só existe justiça climática se a gente enfrenta o racismo ambiental, né? E quem é que sofre com esse racismo ambiental? Quem sofre com esse racismo ambiental, como sempre nas cidades, são as periferias, né? Então a gente quer trazer a agricultura urbana como uma ferramenta de justiça climática que possa estar enfrentando, né, esse racismo ambiental, né, criando soluções, né, tirando essas populações da vulnerabilidade para estar produzindo alimento e criando condições de vida que sejam mais sustentáveis e resilientes. O Enal rendeu voto de aplausos na Câmara Municipal do Recife, puxado pela vereadora Jo Cavalcante. Participaram Simone Arimateia, assessora técnica do Centro Sabiá, Nemo Torres e George Souza, do Coletivo Capivara. Um voto de aplausos pela realização do Enal aqui no Recife, o segundo Encontro Nacional de Agriculturas Urbanas. No Instagram, a vereadora colocou assim: "Que noite, a Câmara do Recife brilhou ontem. Celebramos histórias que inspiram e lutas que transformam. Cada aplauso foi um reconhecimento de que mudar o mundo é trabalho coletivo e começa onde a gente pisa, com o povo ao lado." A gente agradece também a vereadora Jo Cavalcante. Vamos ouvir o que ela falou sobre esse voto de aplausos. Foi muito emocionante para mim, né, que estou nesse lugar aqui, receber todas essas organizações, essas pessoas, que de alguma forma fortalecem muito o nosso trabalho aqui dentro da casa. Porque a gente acredita que cada organização que está aqui, cada pessoa, fortalece a nossa luta todo dia. A gente também quer ouvir a assessoria técnica do Centro Sabiá, com Simone Arimateia. Ela que faz parte do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana e esteve lá na Câmara pelos votos de aplauso. Ela comenta sobre esse marco, essa vitória da agricultura urbana aqui. Então, bora ouvir? É uma alegria ter podido receber essa homenagem em nome do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, enquanto comissão organizadora do Enal, né, e fazendo parte da população de agricultura urbana e periurbana da região metropolitana do Recife. Porque a gente entende que foi um marco super importante de ter conseguido realizar esse segundo Encontro Nacional de Agricultura Urbana aqui na região metropolitana do Recife. E a gente tem alguns marcos importantes que aconteceram, né, relacionados à agricultura urbana nos últimos anos, que foi a criação da Política Nacional de Agricultura Urbana, a realização desse segundo Encontro Nacional de Agricultura Urbana agora em 2025 aqui no Recife e a participação do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana dentro do Conselho Nacional. Viva a agricultura urbana, uma agricultura que é plural, de agriculturas urbanas. Gente, a gente continua já falando sobre o que fica do Encontro Nacional de Agricultura Urbana aqui no Comida de Verdade. Mas agora a gente faz uma pausa. Então, pegue o seu cafezinho, pegue sua água, se prepare para ir para a feira. Porque agora a gente vai fazer uma pausa. Mas é bem curta. A gente volta já. Você está ouvindo Comida de Verdade. Estamos em novembro, o mês da COP30, que em 2025 acontece em Belém do Pará, na Amazônia. Mais do que isso, é uma COP que acontece no país com o maior semiárido das Américas. É do Brasil, mais de 1.300.000 km² de território semiárido, onde existe um bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. Além da importância da Caatinga em termos de biodiversidade, com centenas de espécies que só existem aqui, a gente precisa falar do potencial desse bioma em relação às mudanças climáticas. Um dos maiores desafios do planeta hoje é reduzir as emissões de carbono na atmosfera, para tentar limitar o aumento da temperatura global e evitar que mais eventos climáticos extremos continuem acontecendo.
A Caatinga é um grande reservatório de gás carbônico, capturando até 5 toneladas por hectare ao ano, bem mais do que a Amazônia, por exemplo, que captura 2,2 toneladas por hectare ao ano. Hoje, a Caatinga já perdeu quase metade da sua vegetação nativa e não tem financiamento suficiente para sua conservação. Os povos da Caatinga aprenderam a conviver com o semiárido, desenvolvendo tecnologias e sabedorias. Construímos cisternas, fogões ecológicos, biodigestores, sistemas de reuso de águas cinzas e bancos de sementes crioulas. Tudo isso pode servir de exemplo para realidades do mundo inteiro. E é por isso que a Caatinga deve estar no centro do debate climático. Você conhece o Voaflix? O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. No Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. Estamos de volta, a gente segue aqui com Comida de Verdade, nessa conversa com Nemo Cortes, ele que é agroecólogo, pesquisador e faz parte do coletivo Capivara. Nossa conversa é sobre o que fica do Encontro Nacional de Agricultura Urbana. Nemo, é importante dizer que existe um grande intervalo entre as realizações desses Encontros Nacionais de Agricultura Urbana, né? 10 anos para que acontecesse novamente e pela primeira vez aqui no Recife. Eu te pergunto, o que muda na agricultura que a gente faz, que acontece, que resiste aqui no Recife de lá para cá, nesse intervalo de 10 anos? Avançamos, Nemo? É isso mesmo. O último Enal ele ocorreu há 10 anos no Rio de Janeiro, né? De lá para cá, não quer dizer que não houve movimentação, muito pelo contrário, né? O Coletivo Nacional de Agricultura Urbana foi crescendo, né? Foi ganhando seu espaço dentro da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, foi realizando seus encontros, né? Em paralelo com os CBAs, né? Os Congressos Brasileiros de Agroecologia, onde a gente conseguiu avançar tendo um eixo para trabalhos acadêmicos das agriculturas urbanas, né? Com centenas de trabalhos apresentados nessa última década, e com isso foi se fortalecendo essa rede, né? Então, de 10 anos, de lá para cá, eu acredito que a agricultura urbana, ela conseguiu se aproximar ainda mais da agroecologia e conseguiu consolidar o seu espaço e sua relevância dentro do movimento agroecológico, né? Que, por essência, é um movimento muito ligado, né, aos povos tradicionais e ao campesinato. Então, a gente precisou lutar, né, trazer essa realidade da agricultura urbana para conseguir, né, chegar nesse segundo encontro nacional e trazer ele para o Nordeste, né, para mostrar, né, que no Nordeste, né, também temos agricultura urbana forte e organizada. Uma forma também de cobrar, né, responsabilizar governos. É importante a iniciativa da sociedade, mas é mais do que necessário uma retomada por políticas públicas de acesso à alimentação, especialmente quando a gente sabe, né, que 49% das prefeituras do país, em 2024, não tinham estrutura para políticas de segurança alimentar e nutricional. O Enal, por outro lado, coloca o Coletivo Nacional de Agricultura Urbana dentro do CONSEA Nacional, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Um marco também, né, Nemo, na luta por políticas de alimentação. Com certeza, com certeza. A gente precisa ocupar esses espaços,
né, para poder construir essa política pública que a gente acredita. Então, o Senal, né, o Coletivo Nacional da Agricultura Urbana hoje, ocupando essa cadeira no CONSEA, né, nos ajuda a fazer essa incidência política, né, lá em Brasília, e a gente luta para que os movimentos que compõem, né, o Coletivo Nacional também possam fazer essa luta em seus territórios, né? Aqui em Recife, nós da Associação Capivara, nós estamos ocupando uma das cadeiras da sociedade civil do CONSE municipal, né? Do Conselho Municipal de Segurança e Soberania Alimentar, né? Fazendo esse diálogo direto com o Conselho Nacional, né? E alinhando as nossas estratégias, né, para que a gente consiga, né, trazer mais recurso, né, para a política pública, incentivar essa agricultura urbana, né, que a gente sonha com uma cidade que reverta, né, espaços vazios urbanos, a gente possa transformar eles em hortas comunitárias, em sistemas agroflorestais, em pátios de compostagem, em cozinhas solidárias, né? Então, é por aí, né? A gente precisa construir essa luta, essa incidência política, né? Tanto no micro quanto no macro, né? Para que a gente possa realmente estruturar, né? uma agroecologia nas cidades, uma agricultura urbana que seja coerente com a nossa ambição, né, de construir uma cidade, né, mais sustentável, né, resiliente às mudanças climáticas. Então, é por aí mesmo, a gente precisa avançar na construção das políticas públicas que a gente acredita. Mais de 300 pessoas de 5 regiões do país no Recife para discutir o futuro das agriculturas urbanas. Nemo, depois desse nosso papo todo, eu te pergunto, o que fica desse Enal para o futuro, para o horizonte da nossa agricultura urbana? Inclusive, para o futuro do Enal, né, que acontece novamente agora em 2028. O que é que fica desse encontro? Então, desse encontro fica a sensação de que a gente está no caminho certo, né? Construindo, né, um movimento de base popular, onde a gente conseguiu trazer para Recife, Pernambuco, né, representantes de experiências de agriculturas urbanas periféricas de 23 estados do Brasil, né? Então fica essa vontade e essa responsabilidade de construir um movimento que represente uma agricultura urbana popular, né, que lute pela soberania alimentar, né, que a gente consiga, né, construir esse mundo que a gente sonha e que a gente acredita. Acho que o que mais fica é essa sensação mesmo, assim, de que outro mundo é possível, né, que o encontro ele também foi construído de uma forma auto-organizada, horizontal, né, que fica essa sensação de que a gente, né, enquanto povo, tem condições de construir o mundo que a gente acredita. É isso, viva as agriculturas urbanas e essa luta que é feita a tantas mãos por agricultores, agricultoras, uma luta que é feita por povos quilombolas, povos indígenas, povos que resistem dentro das cidades. Nemo, depois de todo esse nosso papo e como a gente está chegando ao fim do nosso Comida de Verdade, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa aqui, para a gente fechar a conversa com a mente alimentada. A pergunta é a seguinte: Nemo, depois de tudo isso, depois de um Enal, depois do Coletivo Nacional, dentro do Conselho Nacional, eu te pergunto, o que de fato nos alimenta? Bom, eu acredito que após isso tudo, o que de fato nos alimenta é a organização popular, é o trabalho em rede, a agroecologia enquanto ciência, prática, movimento que guia nossas escolhas, né, nossa forma de fazer agricultura urbana, a poesia, a cultura, né, tudo isso junto, eu acho que é uma grande salada que a gente precisa ter, né, para poder construir uma outra cidade, né, construir um movimento que se auto-organize, né, que tenha representatividade nacional, mas que, além de tudo, que ele represente a sua base, né, onde está sendo construído, cada rincão, cada periferia, cada beco, cada favela, né, onde tem agricultura urbana, que ele possa se ver dentro desse coletivo nacional. Acho que o que nos alimenta é essa diversidade, essa salada de agroecologia, cultura, organização popular.
Viva as agriculturas urbanas, viva tantos coletivos, tantas organizações que fazem isso acontecer também. E claro, a agricultora urbana, o agricultor urbano, as tantas hortas populares, feiras agroecológicas, enfim. A luta é grande, mas a gente resiste. E como tanto foi dito, ficou de mote desse grande evento do Grande Enal, o Encontro Nacional de Agricultura Urbana, se o campo e a cidade se unir, a fome não vai existir. Nemo, você tem alguma mensagem que quer deixar para quem está nos ouvindo? Algum convite de repente? Alguma forma que as pessoas possam se engajar nessa agricultura urbana? A hora é essa. Bom, a mensagem que eu deixo é comece. Comece a praticar a agricultura urbana, a fazer a agricultura urbana de acordo com a sua possibilidade. Seja plantando num vasinho pequenininho, ou no beco que você mora, ou no terreno baldio que está aí na sua comunidade, junto com seus vizinhos, suas vizinhas, né? E comece a plantar. Comece também a compostar seus resíduos, a separar o lixo orgânico, que ele pode virar adubo. Então, a mensagem que fica é comece, que é possível começar. E aí eu deixo o convite para olhar um pouquinho nossas redes sociais da Capivara. Capivara escreve com K e com W, um pouquinho difícil, mas veja lá no Instagram. Temos o nosso site também, www.capivara.org, onde a gente tem lançado diversas matérias, né, diversas divulgações também das ações que a gente está fazendo. E a gente deixa aqui a partilha da nossa missão, que é o que a gente sonha para Recife. A gente quer cultivar territórios saudáveis nas matas, rios e cidades. Então a gente convida a vocês todos, todas e todos a cultivarem esse território com a gente. É isso, minha gente. Nemo, muito obrigado por essa participação. Vamos participar também, minha gente. Olha, a gente conversou aqui com o Nemo Cortes, pesquisador, agroecólogo, permacultor, graduado em História e Gestão Ambiental, mestre em Ensino das Ciências Ambientais e doutorando em Agroecologia. Ele faz parte do coletivo Capivara, do Gaia Social e do projeto Mais Gestão Nordeste. Muito obrigado por sintonizar com a gente mais uma semana aqui com Comida de Verdade. Continue com o Centro Sabiá no Instagram, no Facebook, no Spotify e no YouTube. Você continua com a gente. No YouTube e no Spotify é especial, porque você continua com Comida de Verdade nas versões de podcast. Para que, se você perdeu algum pedaço dessa conversa, você possa ouvir de novo, procurar outros papos, que são muitos, toda semana no Comida de Verdade. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução. Aí é comigo, João Lucas França. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade aqui na Rádio Universitária FM e AM. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.